Boa noite, pessoal. Boa Páscoa a todos. Sexta-feira Santa, estamos aqui iniciando essa live. Muito importante, não podíamos perder esse time aí esse momento importante para todos nós na pandemia, né? E nesse nosso colega cearense que ficou aí, viralizou nessa atitude interessante, muito humanizada da intubação. Vou chamar aqui a doutora Naísa para a gente iniciar conversando, e aí a gente depois chama o doutor Rony para termos uma experiência diferente que é ouvi-lo. Doutora Naísa, vamos lá, chamando aqui rapidinho. Temos algumas perguntas também. Vamos falar que a doutora Naísa entra aqui da questão da nosso trabalho aqui no Conselho. Estamos em trabalho remoto nas terças e quintas, tá? Funcionando então aqui presencialmente segunda, quarta e sexta. Já divulgou isso para vocês, não é bom sempre falar. O decreto ninguém sabe se vai ser renovado ou não, então caso seja renovado domingo, continua. Boa, Naizinha, tudo bem? Olá, boa noite, doutor Ricardo. Tá falando do trabalho aqui remoto, tá? Então assim, segunda, quarta e sexta funciona. Caso o decreto seja renovado, a gente continua segunda, quarta e sexta presencialmente, se não com o trabalho remoto às terças e quintas. Viu? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Crefito Jovem? Tudo em paz. Crefito Jovem aqui já chegando em peso. Galerinha na área, os colegas também chegando. Boa noite para todos. Boa noite, doutor Ricardo. Que alegria estar aqui com vocês nessa Sexta-feira Santa, né? Verdade. Para falar sobre um tema tão bacana, tão importante. Então, você que está aí acompanhando a gente, aproveita, pega esse aviãozinho aqui do cantinho, envia para os colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pessoas que estão com Covid, que tiveram Covid, têm familiares, porque essa live vai ser muito boa. Bom, já desejei feliz Páscoa a todos. É Sexta-feira Santa, eu estava falando no início, mas tinham poucos colegas. A gente vai chamar o Dr. Rony para a gente começar nossa primeira experiência aqui com 3 pessoas numa live. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui na frente de 2 autoridades. Eu queria que tu se apresentasse um pouquinho e daí me falasse como é que surgiu essa iniciativa lá, na tua rotina hospitalar, se foi planejado com a equipe, se foi junto com multiprofissional, se foi a partir de ti aí se desenrolou em tudo isso, e por que surgiu essa necessidade. A gente sabe que é muito importante, já vimos outros exemplos, mas agora viralizou e estou muito feliz aqui de você ser do Ceará e estarmos aí dando exemplo para o Brasil. Então, boa noite a todos do Crefito Jovem, todo mundo que está ouvindo a nossa live. Meu nome é Rony Rodrigues, sou fisioterapeuta formado no Centro Universitário Estácio de Sá, beijo também para Estácio. Um centro universitário que é grande referência, acho que aqui no ensino de fisioterapia aqui no Ceará. Então, eu atuo há 4 anos com terapia intensiva, atuo no Hospital da Mulher, atuo no Hospital São Carlos e também na UPA do Altran Nunes, né, que é um novo projeto agora daqui de Fortaleza, do governo do estado, com a atuação dos fisioterapeutas. E eu faço parte da coordenação da fisioterapia do Hospital da Mulher, eu coordeno uma equipe da UTI, do Hospital da Mulher. E respondendo a sua pergunta, doutor, o nosso hospital, precisamente a equipe multiprofissional dentro da UTI, nós temos várias ferramentas. Mas a maior dela, que garantiu a acreditação agora dentro do hospital, né, por sinal, somos um hospital agora acreditado, é trabalhar o lado da humanização. E eu acho que tem um professor aqui, eu tenho colegas aqui que eu estou observando. Eu, desde a faculdade, eu sempre trabalhei com uma coisa chamada ludicidade. Sempre gostei do lúdico, eu sempre gostei das artes cênicas, da dança. E a Estácio também promove isso dentro da nossa faculdade. E eu trouxe isso para dentro da UTI, que a UTI, por si só, já remete a um ambiente que é tão enraizado culturalmente como um ambiente que produz morte, que a gente quis quebrar esse paradigma, né? Então, nós sempre trabalhamos com essa questão de música, de algumas atividades que envolvessem ludicidades com o paciente dentro da UTI.
E nós sempre, antes da pandemia mesmo, nós sempre trabalhávamos com essa questão de ludicidade com o paciente. Depois, quando iniciou a pandemia, né, a equipe muito profissional, né, ela teve ideia de fazer aquelas plaquinhas do Eu Venci Covid, né, para toda alta que tivesse do paciente, a gente pudesse mostrar que o paciente se sentisse empoderado, que agora ele é um sujeito ativo e promotor da saúde. Ok. Depois, a gente começou a fazer as boletins via chamada de vídeo, né? Então, o que acontecia? Nós tínhamos um boletim médico que passava todas as informações para a família, mas aí depois nós começamos a fazer as videochamadas, né? Eu mesmo, como fisioterapeuta, ligava para a família, fazia esse contato com a família, mostrávamos eles se exercitando, fazendo fisioterapia motor, fazendo fisioterapia respiratória dentro da UTI. E aí, doutor, com essa crescente dessa nova onda, eu percebi que os pacientes, eles chegavam num nível de ansiedade muito grande, com casos de depressão mais recorrentes dentro da UTI, síndromes de pânico associado, e de uma certa forma a gente percebia que o paciente ele acabava se sentia sozinho dentro daquele ambiente da UTI. Então eu pensei em dar uma notícia de forma diferente para esses pacientes quando ele tinha conseguido sair daquela fase da ventilação mecânica. E aí eu pensei, pronto, eu vou fazer de uma forma diferente, e assim, nesse cenário eu agradeço demais a enfermagem nesse sentido, as minhas enfermeiras diaristas abraçaram essa ideia comigo, né? A Ingrid, a Valesca, as técnicas de enfermagem também como um todo, as enfermeiras como um todo abraçaram essa ideia comigo, e a gente resolveu fazer alguns vídeos mostrando quando o paciente ia sair da ventilação mecânica. Esse não foi o primeiro vídeo que nós fizemos, nós já fizemos alguns outros vídeos, foi porque nós fizemos isso com uma paciente e a gente repassou esse vídeo para um familiar de uma paciente, e que pelo contato de chamada, a gente acabou se tornando tão amigos, que ele disse assim, amigo, faça um favor para mim, pegue esse vídeo e divulgue, porque o mundo está precisando de informações boas. Verdade. Nós só estamos tendo muitas informações degradantes, de notícias que nos deixam mais para baixo, e a gente precisa entender que no meio dessa loucura, desse caos todo, nós estamos conseguindo crescer. Então, o que foi que nós fizemos? Postei no meu Instagram de forma pessoal, né? Então, assim, eu postei e assim, eu já tinha um número de seguidores que sempre acompanhava o meu trabalho, mas quando eu acordei no outro dia, meu celular, eu saí correndo do plantão, e no meio do caminho fui vendo meu celular bombardeio de informações, e eu, parabéns, parabéns, eu sem entender o porquê. Quando fui ver, tinha famosos, né? Bruna Marquezine, Sônia Abrão, a mulher do Bruno Gagliasso, a Vera Voltz publicou, assim, aí outras páginas muito famosas no Instagram, e eu liguei para minha amiga primeiro, durante o caminho, e falei, Ingrid, a gente conseguiu. O intuito da nossa postagem não era se vangloriar, não era que atingisse uma coisa nas pessoas, na população, que era acreditar nos profissionais da saúde, saber que nós estamos ali incansavelmente, muitas vezes em horas exaustivas, mas que nós não estávamos sendo robóticos. Nós estávamos dando amor e carinho para aqueles familiares que estavam há bastante tempo afastados da sua família. Bom, muito legal. Eu estou vendo aqui, Rony, você está vendo o tanto de mensagem de carinho que você está recebendo dos seus amigos, dos seus colegas de profissão que estão aqui em peso, todo mundo te parabenizando. Nós temos aqui simplesmente uma famosíssima, doutora Fátima Arcanjo, um grande nome da nossa profissão. Doutora Fátima, boa noite. É uma honra ter você aqui. Olha, Rony, realmente você está aí com muitos famosos, porque a doutora Fátima Arcanjo te assistindo, porque está muito bom. E eu acho lembrando que o Luciano Huck falou de você também. É verdade, Fátima Arcanjo foi minha professora. E só lembrar uma coisa, né, professora Fátima, o CABAT eu faço dentro da UTI. Eu faço o meu CABAT dentro com o meu paciente.
associar a ventilação mecânica, tá? Então não é só o movimento passivo, não. Eu trabalho CABAT com o meu paciente. E foi ela quem me ensinou. Ela está dizendo aqui, ó, orgulho de ter sido sua professora. Olha só, que bacana. E o que eu mais escuto sobre você, Rony, de todos os colegas que foram seus amigos durante o período da faculdade, a galerinha lá do Crefito Jovem, inclusive Vanessa, que foi quem me colocou em contato com você, que está aí já arrebentando na nossa profissão, ex-membro do Crefito Jovem, contribuiu muito aqui com a gente, agora está aí brilhando no cenário da fisioterapia do Brasil, é que você sempre foi um rapaz que atentou para essa questão humanística. Eu queria saber um pouquinho como foi que essa sementinha foi plantada dentro do teu coração, ao ponto de você cuidar e cultivar ela no teu dia a dia, apesar de todo o estresse, apesar de toda a correria, como você está falando. Mais de um ano de pandemia, você aí no front. Conta um pouquinho para a gente. Nai, eu venho de uma família muito humilde, certo? Eu venho de uma família que ela sempre soube repartir o que ela... Toda família tem seus percalços, né? Mas a minha família, ela sempre foi unida nesse sentido do que eu tenho é seu, né? Minhas tias sempre ajudaram os filhos das outras irmãs e aquelas coisas assim, vice-versa. E eu aprendi isso com minha família, né? E eu levei isso para dentro da faculdade. Eu acho que meus colegas aqui, que estão comentando aqui, podem falar melhor do que eu, verdade, nesse sentido de que dentro da minha formação, eu sempre fui uma pessoa que ajudei os meus colegas. Eu sempre fui um acadêmico onde o que eu sabia de oportunidades, eu dividia com os meus colegas. Para onde eu fosse fazer um curso, eu levava o meu colega. Aonde eu escrever um artigo científico, eu convidava um colega. Aonde eu ia fazer prova de residência, eu chamava um colega. Então, eu sempre fui nesse sentido de partilhar, de doar. Fui membro fundador de liga acadêmica, que convidei pessoas. Participei de grêmio, de centro acadêmico, convidei pessoas. E isso foi sempre essa questão de somar, de ajudar as pessoas. E eu sou muito grato porque eu tive um corpo de professores, Fátima Arcanjo, Juliana Fonteles, Andréa Nóbrega, Alessandra Furtado, Socorro Quintino, Liana Praça. Se eu for falar aqui vários nomes, eu vou passar a noite todinha aqui falando, né? Foram pessoas que me plantaram essa sementinha dentro de mim e que elas me ensinaram que por mais que eu soubesse a melhor técnica, por mais que eu soubesse a melhor manobra, tivesse o melhor aparelho, se eu não fosse humano, eu não saberia tratar o meu paciente. Eu seria apenas um tecnicista. E nós, fisioterapeutas, nós não somos tecnicistas. Nós somos pessoas que transmitimos energia. Nós tocamos nas pessoas. Nós trabalhamos com troca de energia. E eu acredito que se eu não for um profissional humanizado, quando tocar no paciente passar essa forma de humanização, eu não estou fazendo nada. Então, meu papel ali não é para isso. Então, eu trouxe para minha família, passei para dentro da minha faculdade e encontrei também colegas de faculdade no qual dividimos isso, dividimos tristezas, dividimos alegrias. Eu tive pessoas que me ajudaram na época da faculdade, em questão financeira mesmo, porque eu trabalhava e quis largar o meu trabalho, onde eu ganhava muito bem, para eu poder crescer o meu currículo acadêmico. Meus professores sabem disso. Eu deixei um patamar onde eu ganhava relativamente bem para uma pessoa mais nova e fui só estudar, porque eu queria crescer. Então, várias pessoas me ajudaram de forma humana. Foi disso, não. Quando eu me formar, eu tenho que ajudar de uma certa forma. E é isso que eu faço dentro da UTI. Eu entro todos os dias dentro de uma UTI, doutora Nay, eu não vejo como um ambiente de finalização. Eu vejo ali como um ambiente de cura, enquanto eu vou ter que levar amor. Né? E assim, eu faço parte de uma coordenação de uma categoria com outra coordenadora médica, que é a doutora Lisiane Adeodato, uma coordenadora de enfermagem, que é a Ivanice Freitas, e nós três temos essa mesma ligação, de fazer com que os nossos colaboradores levem essa nova semente para dentro do nosso ambiente, que é a UTI. Então, é uma coisa que a gente vem levando, trazendo de herança, e a gente vai levar para as próximas pessoas para deixar como legado. Chega de transformar a UTI como uma espécie de uma que só traz dor, que só traz tristeza, que só traz preocupação.
Então, dentro de uma UTI a gente pode escutar música, dentro de uma UTI a gente pode rir, dentro de uma UTI a gente pode brincar, dentro de uma UTI a gente pode transformar aquele ambiente menos, que é tão ruidoso, em mais harmônico. Que legal. Fantástico. Olha, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou avisar a galera que no final o Rony vai responder perguntas. Então, pega aqui essa interrogação e joga aqui na caixinha de perguntas. A gente abriu uma caixinha de perguntas desde ontem. Tem algumas perguntas, a gente vai deixar para o final. Então, não perde a oportunidade, gente. Envia aqui, onde tem essa interrogaçãozinha. Vai abrir uma caixinha para você enviar a sua pergunta para o Rony. E ele vai responder no final, tá? Você sabe, Rony, que te ouvir... Tem 3 aqui já, depois vai fazer, não é isso? Já tem 3 aí? Então, manda. Tem, mas pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que é muito inspirador, sabe? Assim, Rony, te ouvir e perceber que apesar de você relativamente ser tão jovem e na profissão e de idade também, né? Tanto que a galerinha que te trouxe até aqui, se te aproximou da gente, no primeiro momento, foram exatamente os teus contemporâneos de faculdade, alguns que ainda estão dentro da faculdade. E eu fiquei encantada, como eu te falei, quando eu vi, e a Vanessa comentou, não sei, Vanessa, você tá por aí? Convidei ela, não podia deixar de vir com a nossa madrinha aqui nessa ponte linda. E ela falou que te conhecia, me dá o contato dele, eu preciso, né, parabenizá-lo e conversar com ele. E aí, quando eu enviei para o doutor Ricardo, a gente já se organizou rapidamente para ter você aqui partilhando essa experiência. Eu pesquiso comportamento, Rony, e pesquiso perfil de mercado, e perfil profissional em competência e habilidades. Te ouvindo falar, de cara, a gente já consegue perceber facilmente que além de muita competência técnico-científica, você tem características que o mercado hoje em dia pede compulsoriamente, o aspecto humanístico, o aspecto de você honrar os teus mestres. E eu preciso ressaltar, doutor Ricardo, como membro do Departamento de Fiscalização, você postou um vídeo, mas em nenhum momento você infringiu qualquer uma questão do nosso código de ética. O vídeo não tem imagem do paciente, você não expõe o paciente de forma responsável, você apenas divulga a profissão, divulga a tua humanização dentro desse processo seu e da equipe, né? Que a gente não pode aqui deixar de parabenizar também a equipe que estava contigo. Mas eu não posso perder essa oportunidade também de te parabenizar nesse mundo de mídias que, infelizmente, a gente vê diariamente tantos equívocos dos colegas que perdem um pouco o código de vista e acabam que cometendo alguns tipos de infração que chegam para a gente semanalmente aqui no Defis. Então, eu queria também ressaltar isso, né? A importância que foi você ter tido esse cuidado, porque senão de nada adiantaria você ter feito esse trabalho. Você não tem linha ética, né, doutor Ricardo? Ou você é ética, é um valor absoluto. Ou você é ético ou você não é ético. Não tem meio ético, né? Então, eu preciso deixar aqui esse recado para quem está nos ouvindo, que foi de fundamental importância, e isso mostra para a gente também o quanto você está atento a essas questões, tanto da performance pessoal como da performance profissional. Bom, Rony, tem muita gente parabenizando aqui, todos aí você deve estar vendo, e a gente também quer te parabenizar. A Isa já começou a falar um pouquinho. A gente, como conselho, tem que estimular essas ações. A gente, como conselho, acelerou. Até que a gente está aqui sexta-feira santa, falando com vocês aqui. O conselho estava fechado, a gente abriu para poder ter esse momento que é importante para nós termos esse estímulo. Você falou uma coisa muito boa. Eu também amo TI. Tá? Hoje eu trabalho como gestor, mas na faculdade eu tinha essa referência do professor, é muito importante, que não dá para substituir por uma tela só. É muito rico também o EAD, mas não tem como. A outra coisa é você ter esses exemplos e também dar o exemplo que você gosta. Você passa muito amor, você passa no que você fala, uma escolha muito importante, isso é muito importante. Você está na fisioterapia, na terapia ocupacional, porque você quer ser transformado por ela, quer transformar com ela. Isso é muito importante. E muita gente, muitos alunos já estavam em outras profissões e disseram, eu vou querer uma vida melhor para mim, eu vou galgar esse outro posto, que é ser profissional de nível superior e fazer a diferença. Então, assim, fazer isso com ética, fazer isso com seriedade, fazer isso com amor, fazer isso todo dia diferente, é muito difícil, mas é o único caminho. Como a Anaísa mesmo falou, não tem menos ou mais, ou é ou não é ético. A outra coisa é o seguinte, eu lembro da minha época de UTI, no JF, coisa do tipo, a gente ficava surpreso, eu pelo menos ficava assim, muito triste, o hospital é muito insalubre, né?
Naquela época, mal tinham janelas, não só no JF, todos. Relógios, televisões, e alguns pacientes colocavam foto dos familiares. Aí existia essa forma de tentar aproximar, de conversar, mas era muito, muito aquém. Realmente essa humanização ela é necessária em tudo. E nesse momento está todo mundo tão tenso pela pandemia, a doença é tão difícil, é muito sistêmica, é tão complexa, que você às vezes não consegue ter energia para pensar em outras coisas. Então, parabéns à equipe, parabéns a você, que começaram a pensar em como fazer. Você pegar seu próprio telefone e ligar para alguém da família, isso é fundamental. A gente faz isso naturalmente, né? Ah, mas vai gastar uma ligação, a família vai saber meu telefone. Isso nos move, isso faz com que a gente consiga ter um dia a dia melhor. Isso paga emocionalmente o nosso dia, o retorno. É como ver a criança andar através da fisioterapia, é como ver uma série de atuações lá, ele respirar melhor através da fisioterapia. Então, assim, esse é o melhor e o maior pagamento que faz a gente se transformar e melhorar todos os dias. Então, parabéns mesmo. Transmita os parabéns a todo o hospital, onde você for, a todas as suas equipes. Plante essa sementinha também nos outros hospitais, que a gente está aqui incentivando e estimulando que isso aconteça cada vez mais. E assim, fala um pouquinho mais para mim, depois que os colegas começaram a perguntar, eu vou entrar nas perguntas deles, que é assim, o que você acha que deixa o paciente mais confortável nesse momento? Acho que você já falou um pouquinho, ligar e tudo mais, mas há uma carência tão grande, né, de informação, de ver, né, pelo distanciamento da família, não poder ter visita. O que vocês conseguiram implementar? Que não foi só o vídeo, com certeza. O vídeo foi o que saiu, né? Foi o que apareceu mais. E aqui você pode falar e divulgar mais um pouquinho do seu trabalho lá e essa sementinha humanizada que a gente quer plantar. Certo. Eu queria mandar um abraço aqui também para o doutor Mário Amorim, ele foi meu professor, um cara que foi bastante incentivador também dentro da minha carreira. Eu gosto muito do Mário. Doutor, eu percebi que dentro da UTI, quando eu entrei para atuar como profissional, mesmo já como estudante, quando eu fui especializando em terapia intensiva, eu percebi que as pessoas chegavam para os pacientes e faziam, por exemplo, fulano de tal, eu vou fazer um TRE com você agora. Porque se você passar, você vai ser estubado, ok? Pronto. Aí o paciente ficava, o que é o TRE? Eu vou, será que para sair disso mesmo? Aí vinha aquela aflição. O que é ser estubado, né? O que é ser estubado? Será que vai dar medo? E assim, quando eu comecei na carreira, eu sempre falei, vou citar a dona Regina. Dona Regina, a senhora está respirando por esse tubo, tá? Então, esse tubo que a senhora está respirando agora é o que vai fazer com que a senhora já melhore. Isso desde o processo de ventilação mecânica, quando o paciente não estava mais sedado e ele conseguia já respirar de uma forma mais autônoma. E aí eu falei, esse é o momento que a gente vai mostrar para a senhora que a senhora venceu. Aí foi que a gente fez o vídeo e mostrou. Agora eu vou fazer um teste com você, um teste simples, de algum tempinho, e outros testes que a senhora já fez. Vamos respirar sozinho durante um tempinho, vou ficar do seu lado, vou ficar ali monitorizando. Se a senhora passar nesse teste, vai passar, vamos tirar o tubo. Então falando de uma forma como se fosse o filho dela, conversando com ela. É como se fosse o sobrinho dela falando com ela. Eu não sou apenas o Rony, fisioterapeuta ali, formado em terapia intensiva, especialista em terapia intensiva, em, sei lá, cuidados paliativos, seja o que for, mas eu estou ali como um sujeito próximo dela. O que a nossa equipe dentro da UTI, do Hospital da Mulher, que a gente faz é se externar, ou internalizar, na verdade, o que ela tem lá fora para ela naquele ambiente da UTI. Então, eu deixo de ser o Rony fisioterapeuta, a Ingrid deixa de ser a enfermeira, a Zoraide, a Rocha, todos os homens que estão trabalhando comigo, deixam de ser as técnicas de enfermagem e passam a ser membros da família dele. Então, a forma como a gente conduz as nossas atividades, a gente vai confortando o paciente. Só citar um caso, por exemplo, relacionado às técnicas de enfermagem, quando a gente vai falar do banho no paciente. Eu até brinco que as meninas têm banho terapêutico.
o banho terapêutico. Toda paciente nossa da UTI, ela sai com um penteado diferente. Toda paciente da UTI, ela sai com batons, com brilhos, com loções, para deixar com que a mulher, né, tem isso, né, que se sente aquela coisa assim, bonita e valorizada quando ela está bem arrumada. Não é porque está dentro da UTI que a mulher não pode se sentir bonita e valorizada, não. Ou seja, é como se fosse a filha daquela paciente, como a minha mãe agora, né? E o paciente, ele acaba sentindo isso. Eu acabei de chegar de um atendimento particular de uma paciente que ela nem sabia. Ela fez, pós-Covid, ela fez... como é que se diz? Não, ela fez uso de plasma dos convalescentes. Sim. E a gente descobriu, de uma certa forma, que uma das doações do plasma foi meu. O mundo é pequeno. E ela disse assim para mim, eu tenho uma dívida enorme com você. O resto da minha vida. Você está dentro de mim hoje. E acabou que, tipo, a gente descobriu um intermédio, assim, meio que ela conhece as pessoas. E eu falei, pronto, eu internalizei o cuidado que eu tive com ela dentro da UTI, no hospital que eu trabalho, e agora eu externalizei como profissional, agora amigo dessa família. E eu tenho diversos pacientes que saíram de dentro da UTI, que fizeram questão que eu atendesse eles de forma particular no procedimento pós-UTI, que hoje em dia viraram amigos, doutor. São pessoas que me ligam, hoje em dia, vem almoçar aqui na minha casa. A gente teve ligação, teve festa de aniversário, não sei de quem. Tô esperando você aqui o aniversário. Então, assim, não é resultado apenas da minha técnica, é resultado de todo o amor que eu dei pelo meu paciente. E assim, vínculo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse vínculo. Esse vínculo aí, quando você falou que eu faço isso, que eu me ponho no lugar como se eu fosse um parente do paciente. Essa questão de se colocar no lugar do outro era para ser, ou teria que ser, muito mais presente nesses ambientes mais hostis, importantíssimo, porque ele te dá um algo mais, como você falou, aquela coisa que você vem com a técnica, mas se você aliar ela à parte humana, o poder do ser humano, como você acabou de falar, dar um banho e no final sai diferente, com penteado, com maquiagem, é exatamente isso. Você vai tratar, mas tem que ser diferenciar, até porque cada pessoa daquela ali é um ser humano diferente. Se fosse um familiar teu, você estaria, como profissional, 100%, mas como um ser humano, teria que pensar em algo mais. Isso é uma regrinha, que na época da faculdade, e hoje em dia a gente escuta muito mais, e se fosse a sua mãe, você faria isso? E se fosse a sua mãe, você teria que tipo de empenho? Então é aquela regra do familiar, porque se fosse a sua mãe, você se empenharia ao máximo. Então, assim, esse vínculo aí já prova que você tem uma necessidade, isso é muito importante, como profissional de saúde, de fazer com que isso se fortaleça. Isso dá uma diferença incrível no final. Isso muda a equipe, isso muda o ambiente de trabalho, isso muda o resultado final enormemente, entendeu? Isso é um diferencial que a gente quer aqui exaltar realmente para os colegas que estão ouvindo. Muitos já fazem, mas façam mais. Não façam timidamente. Façam com amor, que a gente vê e nota, né, Anaísa? O amor que você emprega nisso. Você falou que fazia alguma coisa com artes cênicas e trabalhava, teve que sair do trabalho que até remunerava melhor. Isso tudo está aí em você, quando você fala. Percebe tudo isso. Vale destacar também, né, doutor Ricardo, que além desse aspecto humanístico e ético, que fazem parte das competencialidades requeridas para um bom fisioterapeuta e um bom terapeuta ocupacional no mercado hoje em dia, esse aspecto de educação e saúde, isso de explicar para o paciente o que você vai fazer, a sua conduta, a afecção que ele está tendo, o momento que ele está, isso faz parte da conduta, né? A gente também precisa relembrar que a educação em saúde, ela faz parte da atenção primária e que a gente precisa também desenvolvê-la em qualquer esfera, em qualquer ambiente. Porque às vezes no calor do dia a dia profissional, ainda mais num ambiente como a UTI, né? Vocês que já estão aí no front há bastante tempo, realmente bem demandados, a gente é muito empático em relação a isso.
Mas isso é essencial, não importa em que momento você chegou para o paciente, ele precisa entender o que vai ser feito, né? O toque que ele vai receber, o tipo de intervenção, o que ele tem, como que ele está evoluindo. Isso tudo é muito importante e é muito bom você lembrar isso, porque apesar de parecer muito óbvio, às vezes no dia a dia algumas pessoas acabam perdendo isso de vista. Isso é essencial para uma boa conduta fisioterapêutica, assim como também dos colegas da terapia ocupacional. Bom, aí, só salientar... a professora Fátima deu outra lição aqui, que a gente já escutou, né? Não tratar o paciente como uma doença, não tratar o paciente como um órgão. Ela falou, eu tenho que falar aqui, porque isso a gente escutou demais. E quem entendeu isso, incorporou isso, faz o que você está fazendo. Lá no HGF, Ricardo, a gente que pegou a transição do modelo biomédico, né? A doutora Fátima trazendo o conceito da época que, quando nós começamos a estudar, a gente ainda tinha realmente isso. Paciente do leito tal, da patologia XYZ, né? Antigamente a saúde ela era feita realmente dessa forma. E graças a Deus que isso mudou, a gente rompeu e vem rompendo, né? Na realidade, na prática, a gente ainda vem rompendo com esse modelo, apesar de na teoria ele já ter deixado de existir. A gente sabe que na prática, ainda mais na correria do dia a dia, às vezes alguns colegas acabam perdendo de vista. Esse defeito não é um defeito nosso, da fisioterapia e da terapia ocupacional. A gente sempre viu que a colega não de forma holística, porque a gente teve bons professores nesse sentido, mas já era um defeito do sistema. Quando a gente chegou, pelo menos na minha época, 21 anos atrás, a nossa formação já era para parar disso. Então a gente tem que evoluir nesse sentido. Rony, tem outra pergunta aqui. Diante dessa vivência na linha de frente, o que é que mudou na sua perspectiva de vida? Uma pergunta muito boa, de uma alta sensibilidade. O que é que está te transformando? Primeira onda, segunda onda. Não é, como você acabou de falar, eu fiz para aparecer no Instagram, fiz para ganhar cliente. Você fez porque você encontrou uma forma, de repente, e por algum motivo, aquilo ali foi divulgado para melhor e hoje a gente está aqui conversando sobre isso. O que é que isso mudou em você? Pergunta arrepiou. Para quem fez aí, eu já arrepiei é uma pergunta que me toca. Tenho vontade de chorar, já me arrepiei. Pra mim tá ótimo. É uma pergunta que eu me refaço todos os dias, doutor. Existe um Rony, lógico, eu sempre tive esse meu lado humano, mas existe um Rony antes da pandemia e vai existir um Rony da pandemia até o resto da vida, se Deus quiser. Que é uma coisa que eu aprendi de maior na minha vida, foi a saber o significado da palavra empatia. Saber o que o outro está sentindo. Eu fui uma pessoa, no qual até passei uma situação essa semana, em saber pedir desculpa. Quando você fala num tom um pouco mais alto, quando você está equivocado, quando você acha que esse não é o caminho que você tem que seguir. Então eu aprendi que isso me transformou, que todos os dias, quando a pessoa sai de casa, lógico, a gente tem momentos de alvoroço, de explosão, que esse momento ele faz com que a gente sinta, às vezes, essa ansiedade, essa angústia, porque tudo está mais recluso, tudo está mais fechado, a gente está cansado. Mas eu aprendi que mesmo se você errar, dá tempo voltar e pedir desculpa. Dá tempo voltar e se pôr no lugar da pessoa. Dá tempo voltar e corrigir e somar com aquela pessoa. Em nenhum momento eu fiz isso para poder ter um status. Status é algo bom que toda pessoa, como ser humano profissional, vai querer ter. Eu sou muito feliz na minha profissão, ainda não sou absolutamente nada. Eu tenho muita coisa para crescer ainda. Eu espero muito, eu sempre brinco, eu espero muito ainda ser uma Andréa Nóbrega na vida, referência em UTI. Eu espero muito ser ainda uma Alessandra Furtado na vida, uma Socorro Quintino na vida, que são professoras específicas da área em que eu me espelho muito. O Edla, né, são Georgia Guimarães, são pessoas que Rafaela, pessoa que eu me espelho muito. Mas eu fiz isso porque foi um gesto da minha transformação. Né? Foi uma ação da minha transformação. Eu ver que, poxa, a dona Regina, o seu Francisco, a dona Maria, o seu Antônio, ele está precisando receber isso de outra forma, e não que eu venha aqui só dizer o que eu vou fazer, ou chamar, a gente venceu. Não, todo mundo vai fazer isso. E eu saliento uma coisa,
que essa transformação, eu bato, confirmo, eu digo, eu sou coordenador de 7 fisioterapeutas. E nós temos uma coisa chamada homogeneidade no que a gente faz. Se eu acerto, os meus outros 7 colaboradores acertam. Se eu erro, os outros 7 também erram. Nós temos uma missão e um compromisso dentro da nossa equipe. Que a conquista não é do Rony. Eu não estubei aquela paciente, não foi porque eu trabalhei sozinho com aquela paciente. Eu não criei aquele laço de amor com a paciente, não foi porque o meu fisioterapeuta, vou citar um exemplo, o fisioterapeuta Jackson, ele esteve no plantão à noite, ele preparou tudo para mim. Como eu deixei o paciente mais estável para a fisioterapeuta Isabelle chegar à noite e dar continuidade no serviço. Ou seja, então a transformação que esse momento, que a linha de frente causou em mim, não foi só em mim, foi nos meus colegas, foram na minha equipe. E foi uma coisa partilhada com as outras categorias, porque as enfermeiras fazem da mesma forma, como os técnicos de enfermagem fazem da mesma forma, como os médicos fazem da mesma forma. Eu vou só destacar aqui um relato de uma pessoa que está bem aqui falando, que é a Fátima, né, que ela fala bem aqui embaixo: o Rony é assim, eu sou prova disso, estive entre a vida e a morte lá em 2018. Essa paciente, para você ver, 2018 não existia nem resquício de pandemia ainda. Essa é uma paciente que eu ia atender ela com música no meu bolso para ela escutar enquanto eu atendia ela. Era uma paciente que, mesmo ela ainda sedada, analgesiada, eu rezava segurando a mão dela. E faço isso toda vez que eu vou atender. Então, essa transformação, doutor, não foi só a pandemia que me trouxe, não. Foi a vida. Tá aí o relato de uma pessoa que me disse em 2018, onde eu tinha acabado de sair de uma especialização, e eu pus em prática o conteúdo técnico científico que eu aprendi com o meu jeito como ser humano. Quem me conhece sabe, eu tenho inúmeros defeitos. Eu acho que todo ser humano possui. Mas quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa que o que eu tenho não é meu. O que eu tenho, eu sempre vou me pôr. Você é aquele profissional que chora junto com a enfermeira porque a enfermeira está mal. Eu vou ser aquele profissional que vai estar lá do lado do médico, que ele está passando por uma barra e eu estou lá conversando, que está lá com o auxiliar de serviço geral, comendo junto com ele, sentado lá e a gente conversando, partilhando coisas da vida. Não é só assim com o paciente. Precisa salientar que essa humanização, ela não tem que se dar apenas com o paciente, tem que se dar com toda a equipe. Lógico que trabalho em equipe, num ambiente fechado, pequeno, tem várias rasuras, né, várias fissuras, mas que cabe a gente, como é que se diz, consertar. Então, até a pandemia também me ensinou isso, que até às vezes os atritos, às vezes o manejo meio conflituoso que há entre o ser humano, que isso é normal, ele vem com uma lição, que ele vem com uma espécie para, eu tenho que me corrigir nisso. Eu não sou 100% absoluto na minha verdade. Eu defendo a minha verdade. Mas a minha verdade ela tem que ser somada com a verdade do outro, e nenhuma sobressair. Então, assim, Então, assim, eu aprendi que a empatia foi a melhor lição que a pandemia me deu. E, assim, eu acho que é uma lição que ainda falta em muitas pessoas. Infelizmente. Deixa eu só dar aqui um crédito, que foi a Ana Santos, que é do nosso prefeito Jó, que fez essa pergunta para você. E a gente vê, obrigado, Ana, que você está em constante crescimento. O que é que eu, com 45 anos, posso dizer para alguém? É o que você acabou de falar. Se põe no lugar do outro, perdoe para ser perdoado. Trate qualquer pessoa como um elemento importantíssimo na tua vida. Sem ela não teria limpeza, não teria comida, não teria o medicamento para o teu paciente, não teria o dia anterior e não teria o teu êxito. Então, essa lição de humildade que você está falando aqui é exatamente para quem quer crescer na vida, que se forra com ela, que se junta com os colegas para fazer uma coisa mais forte. Então, assim, é o que muita gente perde em alguns momentos, como você falou, porque consegue galgar um cargo, uma situação, daí ela muda completamente porque acha que agora ela se ou se basta. Isso é o defeito de muitas profissões. Não é da nossa, graças a Deus. Então, aqui dando os parabéns para muitos terapeutas ocupacionais pela live, estão assistindo. Alguns aqui estão falando, a doutora Fátima está falando que lá no HGF já faziam a Jeane.
terapeuta ocupacional. Já faziam também videochamada. Acho que foi um dos primeiros lugares que foi videochamada. Foi o JF, a HF, não, os hospitais públicos. E aí estão parabenizando pela acessibilidade que os terapeutas ocupacionais, que têm uma formação assim, mais profunda nessa parte de saúde mental, de entendimento. Né, Naizinha? Inclusive, doutor Ricardo, um abraço para a doutora Sherry, doutora Camille, doutora Arisene, que estão aqui com a gente, nossos colegas conselheiros terapeutas ocupacionais. Professora Cristina Santiago, fisioterapeuta também, que está aqui. E olha que bacana, tem uma mensagem aqui, que já tem um rapaz que já participou, que algumas vezes ele ainda está no ensino médio, Rony, e ele diz que o sonho dele é ser fisioterapeuta e atuar na terapia intensiva, que ele está se inspirando em você. Isso é lindo demais, viu? Olha que bacana. Demais. Eu vou dizer uma coisa para esse rapaz. Eu vim de outra formação, eu tenho outra formação. Eu fui fazer outro curso da área da saúde, fiz até cheguei próximo de me formar, mas eu vi numa situação familiar que a fisioterapia era a minha vida, sabe? Pronto, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu tenho certeza, quando Deus toca e diz, não, é isso aqui que você vai fazer. Vai em frente, né? Você vai, não tô, pelo amor de Deus, enfermeiros que estivessem aqui na live. Tem vários. Marcos, assim, não é enfermeiros, médicos que estejam assim, não é comparando profissões, mas nós temos a profissão mais linda e mais sensitiva do mundo. Então a gente sabe quando transmitir energia, quando a gente vai acolher, a gente toca no paciente, quando a gente fala que mãos, quando eu estava na faculdade, quando eu digo mãos que curam, né, as pessoas falavam, oh meu Deus, isso assim, realmente é o que a gente sente, é o tocar no paciente, e o paciente sente a nossa firmeza, que eu vi, não, é isso aqui. É isso aqui que eu quero para minha vida. Quando a ficha cai, você entende que a mão cura. Mas a mão, exatamente, com a tua empatia, com o teu arsenal terapêutico e com o teu envolvimento, com o teu compromisso. Tem gente que a ficha não cai e eu ainda, falo mais. Só. Exatamente, e eu falo mais. Não estou falando da fisioterapia intensiva, estou falando da fisioterapia como um todo, desde a dermato, da osteopatia, da pediatria, da neuro. Eu digo isso porque eu entrei na faculdade, fui fundador de Liga em Pediatria, passei muito tempo em programa de responsabilidade social com a hidroterapia, que é uma área que eu amo também demais. E eu digo que o fisioterapeuta não é o fisioterapeuta intensivista. Eu tenho orgulho de dizer que sou fisioterapeuta intensivista. Mas é o fisioterapeuta, o profissional fisioterapeuta, ele é um ser de luz. É a profissão mais linda. E ainda acrescento mais os terapeutas ocupacionais que estão aqui com a gente, porque eu peço opinião aos terapeutas ocupacionais quando eu tenho alguma dúvida em relação à comunicação com esses pacientes, como eu devo agir, como é que eu devo. Eu acho que eles têm uma bandeira que eu estou levantando agora, que a gente precisa de terapeutas ocupacionais dentro de UTIs, é necessário, a gente precisa de terapeutas dentro de UTIs, que muitas das vezes outros profissionais acabam assumindo algumas ações que são competências dos TOs. Então, eu sou da bandeira que... Né? Assumem fazer exatamente. Eu assumo uma posição de que eu faço o que é da fisioterapia. Eu não posso fazer o que é da fono, eu não posso fazer o que é da nutrição, eu não posso fazer o que é da enfermagem, eu não posso fazer o que é da medicina, eu posso até conhecer a nível de conhecimento, mas executar não. Quantas vezes, às vezes, a gente estuda um paciente... Já, né? Sim, exatamente. Quantas vezes eu estudo o paciente e o médico chega e fala assim, Rony, tu acha que já consegue deglutir por força inspiratória? Eu digo assim, vamos chamar a fono. Vamos conversar com a fono. Chama a fono aqui na UTI para ela avaliar o paciente. Isso ela vai me dizer. Eu sou capaz de dizer se o paciente tem força para sair, para fazer uma pedestação, para ele fazer uma marcha dentro da UTI, se ele já tem força muscular inspiratória realmente para poder desmamar dessa ventilação. E isso eu consigo. Mas se ele consegue deglutir, eu consigo criar mecanismos, apesar de que a Fátima ensinou muita gente em relação a órtese e prótese, mas os TOs eles sabem isso com muito afinco. Eu acho que os TOs eles podem estar aqui criando uma órtese, né, algo funcional para me ajudar na minha fisioterapia motora. Então, assim, eu acredito que é hora da UTI ela olhar com um ar mais ampliado para outros profissionais. Eu acho que o HGF ele se destaca muito em relação a isso, porque lá eles têm TOs, né, dentro de muitas unidades, que eu acho que a gente deveria tomar isso como exemplo para todo o país,
Eu acho que as UTIs elas ganhariam muito com TOs dentro, porque no nosso hospital nós temos TOs dentro de ambulatório e também algumas unidades de enfermaria, mas eu estou brigando com a coordenadora médica justamente para ela puxar TO para dentro da UTI. Eu falo todo dia, eu disse, doutora Lisiane, eu preciso de um TO aqui dentro, eu estou precisando de um TO aqui dentro. Com o doutor... Ela não conhece. Sim, o Breno Emerson, né, que é o meu coordenador geral, é um fisioterapeuta que me deu essa oportunidade de onde eu estou hoje, que é graças a ele. Eu vivo pedindo a ele, Breno, vamos sim, vamos. E ele está lutando com isso também, para a gente tentar conseguir o TO dentro, porque já foi um ganho, nós temos psicologia dentro agora dentro da UTI. Ou seja, a demanda que às vezes, e digo mais, era o fisioterapeuta que ficava aqui conversando com o familiar ou com o paciente, a fim de captar aquela ideia que ele... Não é minha função. E eu falava assim, então vamos conversar com o paciente. Não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o psicólogo me dizer se ele tem algum componente que me impeça de eu trabalhar com esse paciente. Eu não sou psicólogo para isso. E o psicólogo, como parceiro, vai lá, entra dentro da UTI, Rony, é um paciente que ele tem um distúrbio cognitivo, eu identifiquei que ele tem um déficit realmente de atenção, talvez ele não vá atender alguns comandos para você, porque ele tem que passar por alguns testes, ótimo. É ele que vai me sinalizar isso. Então, eu acredito que o trabalho multiprofissional, e como mesmo a Nay falou, assim, vocês pegaram um modelo biomédico, passou. Não existe mais isso. E é comprovado cientificamente que quanto maior a gama de profissional dentro de uma UTI, mais rápida vai ser a alta desse paciente, mais rápido ele vai ser devolvido para o seu seio familiar. É verdade, e ele vai ser trabalhado na sua integralidade, né? Eu também queria aproveitar, viu, presidente, para dar um beijo aqui para as nossas também colegas terapeutas ocupacionais, doutora Lisiane Feijó, doutora Érica Nobre, não posso esquecer. E tem mais uma pergunta aqui para a gente finalizar com a parte das perguntas. Rony, como é ajudar a salvar uma vida? É uma pergunta que quem assistiu... quem assistiu a Fátima Bernardes... e uma coisa, salientando, não foi o Rony que passou na Fátima Bernardes. Foi a fisioterapia cearense que passou, tá? Só lembrando esse ponto. Não foi o Rony, foi a fisioterapia cearense. Eu tô falando isso. Brasileiro, cearense. Isso. A Fátima Bernardes, ontem passei no Jornal Nacional, só salientando, vamos ter outra matéria. Eles gostaram tanto do Domingo Espetacular, que hoje entraram em contato comigo, entraram em contato com familiares, pedindo autorizações a eles, para fazer uma matéria com videochamadas entre o fisioterapeuta e o familiar. Eu estubei um paciente... Eu estubei hoje um paciente, doutor. Eu estubei hoje um paciente junto com a minha fisioterapeuta Ellen Lima, que é uma fisioterapeuta muito competente. Ela estava no momento da estubação e a gente conversando com o familiar. E desse lado tinha uma equipe filmando a gente, do outro lado tinha a equipe filmando a família, para ver o calor receptivo que a gente estava através da videochamada. Foi uma coisa linda, que já vocês vão se surpreender. Hoje a repórter do Domingo Espetacular me ligou chorando, dizendo que perdeu familiares, que nunca pensou que existia tanto amor assim dentro de uma UTI. E salientando uma coisa, que essas videochamadas nós já fazíamos antes da pandemia. Então essa comunicação nós sempre tivemos com o familiar, em a fim de acelerar algumas coisas, alguns acontecimentos. E respondendo à pergunta, quando a dona Regina, a Fátima Bernardes, me fez essa surpresa, no qual a paciente, eles conseguiram uma videochamada com o paciente me disse, eu sou grata a você porque você salvou minha vida. Doutor, contra-cheque recheado é bom. Mas isso é muito melhor. Mas isso não tem dinheiro no mundo que pague. Você, só um minutinho, só para ilustrar. Nossa conta, né? Só para ilustrar, pegar isso aqui, deitar sua cabeça todo dia e dormir com essa satisfação, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu costumo dizer que eu estou tendo os maiores pagamentos da minha vida, que eu tenho certeza que eu nem sei, Deus me livre, nem quero ter mediante a novas pandemias, mas eu estou tendo os maiores pagamentos da minha profissão. Né? Eu estou vendo cada familiar, vocês veem aqui pelo comentário de muitos pacientes que estão aqui, que chegam até mim e digam, obrigado. Você salvou a minha mãe, você salvou o meu pai, você salvou a minha amiga. Ontem à noite, eu estava 11 horas da noite dormindo e chorando, quando uma paciente que eu atendi em 2017, eu tinha acabado de me formar e o Breno me jogou
depois da minha especialização em UTI, o Breno me jogou dentro de uma UTI. Uma paciente de 92 anos que eu estudei, ela me mandou um vídeo chamado 2017, quase 5 anos. E ela mandou uma mensagem para mim, meu anjo protetor, e o neto dela disse, cara, ela fala em você como anjo protetor. Ela viu você na Fátima Bernardes e chorou. E foi esse homem que salvou minha vida. E assim, eu tô arrepiado. E assim, esse é o melhor pagamento. Esse é o melhor pagamento. É um vídeo que depois eu vou até... Eu disse assim, vamos fazer uma... Eu quero fazer, eu tô com um projeto aí, depois eu vou até dividir com a Ana, já que eu trabalho com essa questão de planos e carreiras. É um mini documentário com os meus pacientes de uma UTI, né? Para justamente a gente mostrar isso. Olha, a gente está se aproximando do fim do tempo que o Instagram dá para a gente. Tá bom. Mas a gente não pode finalizar. Eu vou pedir para você encerrar aqui a sua participação com a gente, deixando uma mensagem para essas pessoas que estão aqui, que ainda são alunos, né, ainda estão no colégio, já vislumbrando estarem aí na fisioterapia, como o Marcos, né, falou, na terapia ocupacional. Seus colegas que estão aqui em peso, seus familiares, seus professores e admiradores, né, de todas as categorias profissionais, pacientes. Você está muito bem, a representação aqui do seu fã-clube está muito boa. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para todas as pessoas. Mais uma mensagem, que a matéria, a live foi inteira cheia de Inteira mensagem, é verdade. De mensagem. Vai assistir, vai crescer. Eu espero que agora no escute final. várias vezes, porque isso aqui está sendo muito didático. Primeira coisa, obrigado, professores. A gente agradece. Obrigado, Crefito. Tamo junto. Obrigado, meus colegas de profissão, meus amigos de diversas categorias. Obrigado, minha coordenação em fisioterapia. Obrigado, minha direção do Hospital da Mulher. Obrigado a todos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até exemplificar, porque eu tenho uma coisa que está tatuada no meu peito, doutor, que a repórter do Jornal Nacional fez questão de falar ontem. É isso aqui, ó. Só tenham isso. Ai, tá vendo? Só tenham isso. Isso aqui é a nossa maior arma contra o inimigo, contra os dias tenebrosos e caóticos que estão. Infelizmente, perdemos muitas pessoas, mas isso aqui ajuda a gente a se fortalecer. Estudantes de fisioterapia, vocês estão plantando, galgando o maior tesouro da vida de vocês, onde vocês vão deixar de recompensa e de herança para os familiares. Vocês estão trilhando uma profissão que não ajuda só a salvar vidas, vocês transformam, nós transformamos vidas. Nós doamos vida. Eu costumo dizer, doutor, que graças a Deus nós estamos começando a ter nosso reconhecimento. Isso. Que há mais de 40 anos nós somos tão fundamentais na saúde pública do Brasil. Então, assim, nós estamos sendo e vamos continuar sendo essenciais para a população como um todo. Entendam, a fisioterapia é tão importante como qualquer outra profissão. E nós temos o dever, e quando eu falo para os meus alunos das minhas preceptorias, eu falo, nós temos o poder, não é de reabilitar, não é de transformar, é de dar continuidade na linha da vida. Se sintam orgulhosos do curso lindo que nós somos, da profissão maravilhosa que nós temos, e que nós só temos a crescer. Falta muito ainda. Somos uma profissão bebê. Verdade. Mas se nós tivermos uma coisa, e isso eu vou salientar, ninguém acima de ninguém, é todo mundo de mão dadas. É fisioterapeuta proteger fisioterapeuta, é fisioterapeuta enaltecer fisioterapeuta, é fisioterapeuta enaltecer terapeuta ocupacional, é fisioterapeuta crescer com terapeuta ocupacional. A gente não está aqui para tomar o espaço do outro ou dizer que meu espaço é melhor do que o outro. Não, a gente está mostrando aqui porque o fulano está meu amigo, vai se tratar com ele é bom. Ela é dessa especialidade, ela é a melhor, vá com ela. Então, assim, a gente não está aqui para brigar por espaço, para dizer que eu sou melhor, não. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de dizer que meus colegas, tem um colega referencial da mulher, eu tenho um colega referência de dermatofuncional. Graças a Deus que eu tenho vários amigos fisioterapeutas de diversas áreas, que qualquer coisa quando eu sinto, eu vou para ele. Eu vou para ele. Eu indico minha família para ele. Então, assim, nós somos uma gama, nós somos um leque. Por que então a gente não tem um leque também de sentimentos bons, né? De carinho, de irmandade, de companheirismo, de proteção. De união. De união. Eu acho que esse é o momento de a gente mostrar que nós somos uma das profissões mais importantes
E hoje eu escutei de um médico, e é outra frase que eu não vou esquecer. Vocês estão salvando mais vidas do que nós. E eu escutei de uma pessoa X, que é referência agora na gestão em saúde, e disse: se eu puder contratar mais fisioterapeutas, eu vou contratar. Verdade. Pronto, eu fiquei feliz de saber que o nosso trabalho está sendo eficaz. E outra coisa, não sou eu, Rony, não é o Dr. Ricardo, não é o Dr. Neto que está falando isso, não. São as evidências científicas que estão mostrando. As associações de pesquisa, as instituições de ensino superior, as revistas científicas estão mostrando isso, que nós somos o futuro da saúde. Então, o pós-Covid ainda vai ser nosso. Rony, Vai ser o nosso cenário. a gente mostra tanto isso, a gente manda tanto isso para todos os lugares, a gente falou tanto isso, infelizmente, de uma pandemia e uma segunda onda e um caos, 300 mil vidas perdidas, para a gente poder, por exemplo, conseguir, depois de tantas, tá? A UPA fez um estudo, inclusive, a gente ajudou no estudo para Fortaleza colocar fisioterapeutas nas UPAs, o Estado colocar nas UPAs, aumentar a quantidade de fisioterapeuta nas UTIs, pedir terapeuta ocupacional nas UTIs, pedir um psicólogo na UTI para poder cuidar da gente também, cuidar de todo mundo. Então, assim, a gente tem uma série de coisas terríveis, e isso é muito ruim, mas, infelizmente, nesse momento de perda para todo mundo, tem que se extrair um lado bom, né? Esse lado bom, se essa live fosse sobre a Páscoa, a gente talvez não fosse tão profundo do que sobre o teu assunto, humanização, no momento de Páscoa. Então, muito obrigado. Né? Você faz o fechamento. Obrigado a vocês. Foi abençoada realmente. Tem várias pessoas aqui emocionadas. Eu também estou, você ficou, todo mundo. Parabéns pelo trabalho. Vamos continuar. Teve uma colega que já está querendo dar um curso aqui no Conselho. Ela é preceptora lá da residência do HGF. Estou super feliz. Vamos juntos. Vacina para todo mundo. Faltam só 10% dos Para todo mundo. Vamos fechar e proteção, máscara. Senão o Instagram não deixa vamos fechar, exatamente. Vamos fechar. Beijo. Obrigada, doutor Ricardo. Vai já acabar. Se cuidem. Obrigadão, viu? Parabéns a todos. Se cuidem. Deus abençoe. Fé. Muita fé e trabalho. Trabalho com amor. Muito bem. Fecha a live, Tchau, tchau.